Barra beija Arif. Com a ajuda de Sem, Kismet consegue a guarda de Arda para Seida. Sirin tenta fazer Doruk pular da janela do apartamento e Barra dá uma tremenda surra nela. Arif conta para Enver e Barra que Sirin matou Sarp. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na reta final da novela Força de Mulher, no resumo semanal de 23 a 27 de junho. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Kismet diz que não vai adiantar, que nos tribunais não aceitam gravação de voz como prova. A Sirin admitiu, mas pode negar na audiência. Kismet diz que para ele acusar Sirin desse crime tem que ter provas reais, só assim vai dar certo. E pergunta se ele acha que tinha uma câmera de segurança no quarto do hospital. Arif diz que não sabe e pergunta por quê. Kismet diz, porque seria uma prova concreta, isso iria ajudar bastante, mas temos que descobrir se fechar o soro pode matar alguém ou não pode ter sido essa a causa. Arif vê algumas malas prontas e pergunta se ela vai para algum lugar. Kismet diz que vai ficar fora por um tempo e talvez não volte. Arif pergunta como que ela não vai voltar. Kismet diz, irmão, eu preciso te contar algumas coisas antes de ir, mas eu acho que você não vai mais querer me ver depois que souber da verdade. Lembra que eu te falei que eu não conhecia o Sem? Eu menti. O Sem é o meu ex-marido. Ela conta toda a história envolvendo Sem, Barra, Seida e Bersan. Arif diz que nunca imaginou que ela estivesse por trás de tudo isso. Kismet diz que sente muito mesmo, mas que não fazia ideia de que o Sem tivesse envolvido a Barra nas coisas dele. Só ficou sabendo de tudo depois e tentou parar com tudo isso mesmo na hora que descobriu. Arif diz para ela ficar calma, parar de chorar e falar se a Barra ainda está em perigo ou não. Kismet garante que não e diz que quando ela e o Sem forem embora, tudo vai ficar para trás. Arif pergunta se ela tem certeza e se o homem que persegue ela e o Sem não vai ameaçar a Barra. Kismet diz que não, que ninguém sabe que a Barra e a Seida trabalhavam para o Sem. Ele pode falar para a Barra não se preocupar. Arif quer a ajuda dela para prender Sirin. Kismet ia viajar naquela noite, mas diz que pode ficar mais uns dias para ajudar, pois sente que também deve muito para ele para Barra. Sem está arrumando as malas para ir embora com Kismet, quando ela liga para ele e fala que vão ter que ficar mais uns dias. Sem diz que não podem correr esse risco, precisam ir agora. Kismet desliga na cara dele. Sirin encontra o gato de Nissan e Doruk do lado de fora do apartamento e o leva com ela. Yusuf está no parque fazendo exercícios. Vê Sirin passando com o gato e se pergunta o que ela está fazendo ali tão cedo. Sirin se livra do gato e sai correndo. Doruk, Nissan e Barra não encontram o gato em casa e começam a procurar por ele. Yusuf vai chegando e Doruk pergunta se ele viu o gato deles por aí. Yusuf diz que viu, que a tia dele estava com ele no parque. Barra chama os filhos para irem para lá. Fazilete entrega as chaves de sua casa para Seida. Seida pergunta onde que guarda. Fazilete diz, na sua bolsa, eu mandei fazer para você, assim não vai mais precisar bater na porta, vai abrir com a sua chave. Fazilete sai e Raif diz, seu dia de sorte, você ganhou a chave de ouro. Seida diz, ai que bobagem, o que eu podia fazer com isso? Raif diz, uma infinidade de coisas, por exemplo, você podia entrar aqui à noite e me sequestrar e só me devolveria de manhã. Raif diz que sonhou com isso na noite passada. Seida diz, você tá falando sério? E aí, o que a gente fazia? Raif fica olhando para ela de um jeito bem malicioso. Seida pede para ele calar a boca e diz que não sabe por que foi perguntar. Barra, Nissan e Doruk encontram o gato e vão pro café do Henry com ele. Ao verem Barra com a caixa, Henry pergunta o que é. Barra fala alto para Sirin ouvir. O nosso gato tá aqui, o Crosta. Levamos ele para tomar um ar fresco e como vocês aceitam animais aqui, nós trouxemos ele. Sirin fica só observando eles, pois acha que não sabem que foi ela que pegou o gato. Henry convida eles para tomar café juntos e chama Sirin. Sirin vai toda alegrinha pensando que é para sentar com eles e vai logo pegando uma cadeira. Henry diz para ela levar o cardápio e Arif pede para ela arrumar a mesa. Barra pede para ela pegar um pouco de água para o gato. Sem gracinha, Sirin se afasta para fazer o que pediram. Arif segura a mão de Barra e ela sorri para ele. A touca e a luva de Nissan caem no chão. Ela se abaixa para pegar
e fica surpresa ao ver a mãe e Arif de mãos dadas, as acariciando. Nissan levanta e fica olhando para eles, sorrindo, muito feliz. Nissan olha com raiva para Sirin. Satilmes vê e pergunta se a Cachinhos Ruivo irritou ela de novo. Nissan diz que a Sirin deixou seu gato no parque e fez isso só para perturbar. Ainda bem que encontraram ele. Ela é muito ruim. Barra diz que ama muito os filhos. Henry diz que também ama muito o filho e dá um beijo na cabeça dele. Satilmes diz que é mentira, que na verdade ele não o ama. Henry pergunta de onde ele tirou isso. Sirin está servindo a mesa deles nessa hora e vai saindo de perto de fininho. Satilmes aponta para Sirin e diz: ela que disse. Ela disse que eu sou menino de rua e que o meu pai não me ama. Que você sempre me deixa com a minha mãe por isso. Sirin dá um sorrisinho sem graça e diz para não acreditarem. Satilmes diz que ela disse também que a mãe dele preferia ficar com o Arda do que com ele. Sirin diz que nunca disse nada disso, que o Satilmes inventou. Nissan diz: disse, não mente, você disse sim. E até bater em mim e ele não deixou. Disse que ele era um menino de rua. Doruk diz: depois você pegou o videogame do Satilmes e disse que ia quebrar ele todinho. Sirin tenta se explicar, mas Henry nem dá chance para ela e diz: você pode ir lá dentro, pega todas as suas coisas e pode ir embora daqui, agora. Cara de pau, Sirin diz: não foi bem assim, você sabe o que o idiota do seu filho fez? Henry não aguenta mais e grita: chega, vai arrumar suas coisas e pode sumir daqui. Arif e Barra ficam encarando ela. E para não sair por baixo, Sirin diz: eu vou, como se eu gostasse muito de trabalhar nessa espelunca. Espero que vocês apodreçam aqui. Eu espero que vocês morram, que morram. Quem que precisa disso? Quem é que precisa do seu dinheiro, idiota? Ela quebra várias coisas antes de sair. Arif levanta para parar ela, mas Henry segura ele dizendo para deixar. Sirin quebra mais pratos e copos e depois diz: ai, desculpa, seu Henry, eu derrubei todos os seus copos. E aí sim ela vai embora. Enver fica surpresa ao ver Sirin chegando e pergunta por que ela não está no trabalho. Sirin diz que pediu demissão, que eles foram muito grossos com ela e agora ela não quer mais trabalhar naquele lugar. Sirin joga a culpa em cima do pai por não ter ido para a faculdade e diz que na verdade não fez nada por causa dele. Enver diz: para de falar besteira, senão eu vou ficar irritado. Você acha que eu tenho culpa? Mas você mesmo estragou a sua vida só porque vive obcecada por outras pessoas. Você está pagando o preço por tudo de ruim que já fez, mas não consegue perceber. Sirin diz: então eu tenho um problema por causa do que fiz? Se você não tivesse recebido a Barra, a minha mãe estaria viva e a gente teria uma casa. Henry passeia com Satilmes, Nissan e Doruk e depois leva eles para sua casa para brincarem. Raif ensina a Seida a preparar o risoto. Fazilete pergunta a Barra se Seida ter recusado a aliança que o Raif deu para ela foi pelo estado dele ou por outro motivo. Barra diz que não tem nada a ver com a situação do senhor Raif, que a Seida acha que não está à altura dele. Fazilete pergunta se ela acha que a Seida está à altura do Raif. Barra diz que acha que a Seida merece ter tudo de melhor nessa vida. Ela é uma pessoa muito valiosa, apesar daquele jeito que ela fala e como se comporta. Isso pode causar uma má impressão, mas quando conhece ela de verdade, ela é uma pessoa comprometida. É tão cheia de amor, uma ótima pessoa. É uma princesa guerreira. Fazilete diz a Raif que realmente o risoto ficou uma delícia e a Seida cozinha melhor do que ele. E o Suf vai cobrar a Enver o dinheiro da manutenção do prédio, mas enchendo o saco, como sempre. Como está sem dinheiro, Enver vai pegar no quarto de Sirin. Encontra um bilhete na gaveta e só lê o comecinho onde diz: paizinho querido. Com pressa, Enver não lê o bilhete todo e o coloca no bolso dizendo: é sempre a mesma coisa, pai querido, pai querido. Sirin sai do banho e Enver avisa ela que pegou o dinheiro porque o seu Yusuf está esperando. Enver diz a Yusuf que aquela é a manutenção dele da Barra e quer que ele lhe dê os 10 de troco agora. Yusuf diz que não tem. Enver diz que então vai dar o dinheiro para ele quando ele tiver o troco. Dá boa noite e fecha a porta. Sirin faz um teatro para o pai se vitimizando por sua demissão e diz que nenhum deles a convidou para sentar junto na mesa para tomar café da manhã. Ela era a serva deles e parecia que a Barra nem era sua irmã e que ela nem era a tia dos filhos dela. E sem contar aquelas crianças pedindo coisas para ela o tempo todo. Sirin diz: aliás, a Nissan não é o que você pensa não, ela é uma criança horrível, você nem imagina como ela é.
Amber diz que já chega, que já ouviu bastante e vai para a oficina. Arif mostra para Seida a gravação da Sirin confessando seu crime. Seida diz que a Sirin é uma assassina e pergunta se vão contar para Bahá. Arif diz que por enquanto não, que precisam ter certeza, que já falou com a Kismet e ela disse que aquela gravação não é prova. Seida pergunta o que vão fazer. Arif diz que passou no hospital para ver se tinham câmeras de segurança, mas não tem. Seida diz que teve uma ideia, que se a Sirin não for para a cadeia, pode ir para o hospital, porque ela é maluca. Eles falam sobre o médico que Sirin estava fazendo tratamento, o que já lhe indicou. E Arif diz que se o médico disser que a Sirin é uma pessoa perigosa, aí vão explicar para Bahá e pedir para ela ouvir a gravação. Arif diz que disseram que era melhor alguém da família denunciar, principalmente se for o seu Amber, porque os dois moram juntos. Seida pergunta por que não contam agora. Arif diz, e se a gente não conseguir nada? Nem a cadeia, nem o hospital. Quer que a Bahá perca a cabeça, hã? Que ela mate a Sirin com as próprias mãos? Arif e Seida chegam a um acordo e ela liga para Jali pedindo o número do médico que estava atendendo a Sirin. Seida diz que é para um amigo e que o médico foi muito bem recomendado. Amber recebe uma ligação de Jali. Arif sai do apartamento de Seida com o número do telefone e diz que a Sirin não pode saber de nada, que eles têm que ser pacientes. Bahá tinha ido jogar o lixo e quando volta, encontra Arif e Seida na porta. Amber chega logo em seguida e diz a Seida, a Jali acabou de me ligar. Ela disse que pediram o número de um psiquiatra que termina em 9 e não em 8 como ela disse. Ela tentou te ligar, mas estava desligado. Seida diz que a bateria acabou. Amber pergunta o que aconteceu para que ela precise do número do psiquiatra. Arif diz que foi ele que pediu para Seida ligar para a doutora, porque um amigo dele precisa do número. Bahá fica desconfiada. Amber diz que acha que a Sirin também precisa. Fala da história que ela contou para ele que aconteceu no café e pergunta se eles podem lhe explicar o que aconteceu exatamente. Arif diz a Amber que, na verdade, a Sirin disse para o Satilmes que o pai dele não gostava dele. O Satilmes contou isso para o seu Henry, aí ele ficou muito bravo e acabou demitindo a Sirin. Amber fica muito nervoso ao saber o que Sirin fez e diz para Arif fazer uma lista de todo o estrago que ela fez na cafeteria para ela pagar até o último centavo. Arif diz a Bahá que quer falar uma coisa com ela e ela o chama para o seu apartamento. Arif diz que falou com a Kismet, ela já falou com o Sen e ela não precisa mais se preocupar, não precisa mais ter medo. Bahá fica aliviada ao saber que se livrou de Sen. Arif pergunta por que ela não contou nada para ele, se era tão difícil lhe pedir ajuda enquanto estava com problema. Bahá diz, não Arif, não tem nada a ver com isso, é que eu já te envolvi em tanto problema nessa vida, Arif. Não quis fazer isso de novo, fiquei com medo. Arif sorri e diz, eu arrumei problema assim que te conheci. Você me olhou, desceu do caminhão e aí veio o problema. Foi imediato. E eu tenho tido problemas desde aquele dia. Mas isso não importa, eu acho isso bom. Quero que você seja o meu problema até a minha morte. Com a declaração de Arif, Bahá toma a iniciativa e o beija. Enquanto isso, nós ouviremos o que ela contou para Fazilete. Bahá disse, eu decidi viver, dona Fazilete. Consigo ver que os meus filhos, além da mãe, precisam de um ser humano de verdade, que sinta, que pense, que tenha emoções. Precisam ver que eu não tenho medo de enfrentar a vida e viver o agora. E por muito tempo eu tentei ser a mãe deles e não uma mulher, mas eu não vou mais fingir que sou uma mãe feliz. Eu não vou fazer isso só para deixar os meus filhos felizes. Eu vou ser feliz de verdade. Arif e Bahá se olham sorrindo e ela volta a beijá-lo. No dia seguinte, Seida vê Sirin saindo e pergunta para onde ela vai tão cedo, pois soube que ela não tem mais trabalho. Sirin diz, não te interessa, eu estava indo pro inferno. Por que não vai comigo, hein? Vocês contaram tudo pro meu pai e a gente discutiu por causa disso. Vocês não sabem que ele tem um problema cardíaco? E se tivesse morrido? Seida diz, como se ligasse para isso. A gente não falaria nada para ele se não agisse que nem uma louca. Arif diz para Sirin, anda, vai para onde tiver que ir. Não vem provocar outra briga. Sirin chama Seida de maldita e vai saindo, mas para quando Seida diz, espero que a gente possa ver ela apodrecer na cadeia logo. Sirin pergunta o que ela quis dizer, que cadeia. Seida diz que ela sabe do que ela está falando. Sirin diz que não faz a menor ideia e sai.
Arif conta para Seida que Kismet falou com o médico da Sirin, mas ele não deu nenhuma informação. Disse que era confidencial e só daria com ordem judicial. Sirin está no parque e fica apavorada ao ver 2 policiais. Kismet diz a Arif e Seida que primeiro eles precisam provar que a Sirin pode machucar a si mesma e aos outros, e aconselha eles a falarem com a Bahar e o Enver, porque senão não vão conseguir internar ela. Raif convida Seida para irem comer peixe em um restaurante. Seida dá uma olhada para Fazilete como se estivesse pedindo a permissão dela. Fazilete diz que ela pode ir se quiser. Seida chama a Fazilete para ir com eles para tomar um solzinho, diz que ela está muito pálida e para o Raif convidar a mãe. Raif diz à mãe que Seida está certa, ela anda muito pálida. Fazilete aceita ir com eles. Uma senhora que conhece Fazilete a encontra no restaurante. Fazilete apresenta a Raif para ela e a Seida, ela diz que é namorada do seu filho. Seida fica surpresa como Fazilete a apresenta para a mulher. Enver pega o dinheiro de Sirin para pagar por tudo que ela quebrou no café do Henry. Sirin diz que não vai pagar nada, toma o dinheiro da mão dele e acaba o machucando. Ela pede desculpas ao pai e diz que foi sem querer. Enver diz que tudo é sem querer, que ela acha que não tem culpa de nada. Pega o dinheiro da mão dela e sai. Furiosa, Sirin diz que tem certeza que a mãe vai sair da cova. Vai vê-lo e vai ficar muito brava quando vê o que ele fez. Enver entrega o dinheiro para Arif, dá para Henry. Enver diz que, para ser sincero, não tem coragem de ligar para o seu Henry depois do que a Sirin fez. Dursum fica apavorado quando 2 homens o pegam e o colocam dentro de um carro. Ao ver Sen, Dursum pergunta o que ele quer, quem é ele. Sen mostra um documento para Dursum e diz: assina isso e vai embora. Dursum pergunta o que é. Sen diz: vai dar a guarda do Arda para Seida agora. Dursum diz que o Arda é seu filho, não vai assinar e pergunta o que ele vai fazer. Sen pega sua arma, coloca na boca dele e diz: como você pode ver, você vai ter que assinar, tá bom, amigão? Porque senão eu vou ter que matar toda a sua família. Eu vou matar cada um deles e enterrar todos juntos. Tá me entendendo? Se borrando de medo, Dursum diz: tá bom, eu assino, senhor, eu assino. Dursum assina o documento chorando e Sen diz: olha só, é melhor você não me denunciar. Isso não seria bom para você. Já pode ir embora. Joguem ele. Sen liga para Kismet e diz que ele assinou. Kismet o agradece e diz que o ama muito. Henry vai falar com Kismet e pergunta por que ela não atendeu nos últimos dias. Kismet diz que não quer mais continuar com a relação deles. Pela manhã, Sirin pergunta o que o pai quer que ela faça, se quer que ela vá embora de casa. Enver diz que é ela que sabe, que pode ir ou ficar. Sirin diz: é isso que você chama de ser bom pai, hein? Eu te odeio demais, viu? Eu te odeio demais. Eu queria que você tivesse morrido em vez da minha mãe. Você devia ter morrido. Arrasado, Enver não diz nada e se afasta dela. Sirin chora, diz que odeia todos eles e pergunta por que a mãe a deixou ali sozinha. Raif pergunta por que a mãe disse para aquela mulher que a Seida é sua namorada. Seida diz: o que você acha, Raif? Ela só estava tentando ser gentil e não queria falar que eu trabalhava para vocês. Por isso que ela disse que eu era sua namorada. Só que eu não sou sua namorada, não. Não me faz jogar o chá em você. Raif diz: eu acho que você é minha namorada porque me beija o tempo todo. Seida diz para Fazilete não acreditar nisso, que o filho dela tá falando isso só para deixar ela brava. Fazilete diz: eu sei disso, querida. Seida diz: a coisa boa é que sua mãe sabe o que está acontecendo e não engana ela. Seida vai saindo e Raif pergunta o que a mãe sabe. Fazilete diz: a única coisa que eu sei é que ela é a sua namorada, mas eu não sei se você é o namorado dela. Ainda não sei. Fazilete se aproxima de Seida e diz: eu só digo o que eu vejo. Seida sorri, se aproxima de Raif e dá um beijo no rosto dele. Raif beija a mão dela e pergunta se ela quer dar uma volta. Seida senta no colo dele e eles saem pela casa na cadeira de rodas, muito felizes. Kismet liga para Arif e pede para ele vê-la no escritório, que é importante. Sen diz que não sabe se é uma boa, que acha que eles vão suspeitar dos 2. Kismet diz para ele não se preocupar, que eles não têm motivos para suspeitar, e promete que vão embora daqui a alguns dias. Sen diz que já esperou isso por tanto tempo e acha que pode esperar por mais uns dias. Sirin vai até o apartamento de Bahar.
Doruk abre a porta e diz baixinho que a mamãe tá dormindo e a Nissan tá no banheiro. Sirin entra, diz que vai ficar ali esperando e pergunta quando ele acha que a mãe dele vai acordar. Doruk diz que daqui a pouco. Ele vai para a janela e fica olhando para a rua. Tem um colchão lá embaixo e Doruk pergunta para ela por que o colocaram lá fora, se é para eles pular. Diabólica, Sirin diz. É para pular, aqui da janela. É para a gente brincar e para as crianças que gostam de pular muito. Você não quer pular? Doruk pergunta se não é muito alto. Sirin diz. É sim, verdade. Mas eu sei que quando você cai no colchão é muito macio. Assim não vai doer quando cair em cima dele, entendeu? Eu já pulei lá 3 vezes. Doruk pergunta de onde ele tem que pular então. Sirin diz que é muito fácil, ela vai explicar. Aí ela diz, antes de tudo, tem que fazer tudo com muito cuidado e calcular direitinho, entendeu? Calma, não é tão difícil quanto parece, meu amor. É só uma questão de se concentrar. Se pular com cuidado, vai dar tudo certo e vai ser bem divertido. Doruk pergunta se ela vai contar para a mamãe. Sirin diz que não, que vai ser o segredo deles. Doruk diz que então pode tentar e pergunta se pode pular agora. Sirin diz que sim, que ele tem que se concentrar, fechar os olhos e pular. Inocente, Doruk diz, então tá bom, mas olha, eu quero você lá embaixo, tá, tia? Porque eu não quero me machucar. Você vai para lá me esperar? Sirin diz, claro, eu vou lá embaixo, vai ser legal. Vamos abrir a janela? Primeiro você tem que esperar eu chegar lá, tá bom? Depois você fica em pé aqui na janela, se concentra, fecha os olhos e... é simples assim. É isso aí. Sirin sai do apartamento e Doruk sobe na janela. Sirin aparece lá embaixo, sorri para ele e diz, muito bem, lembra de fechar os olhos. Depois você se solta e aí você pula para cá. Vem! Doruk fecha os olhos e se prepara para pular. Bahá segura Doruk na hora e o puxa para o sofá. Desesperada, ela pergunta por que ele foi subir assim na janela, o que estava fazendo ali. Nissan sai assustada do banheiro, perguntando o que o irmão fez. Doruk diz, a minha tia falou que me segurava, não precisa ficar preocupada. Bahá pergunta se a Sirin estava lá embaixo e olha pela janela. Sirin vê Bahá e começa a correr, tentando fugir dela. Bahá sai correndo atrás dela. Seida está saindo da oficina de Enver, vê Bahá passar correndo e ela e ele vão atrás dela. Bahá pega Sirin e diz, para aqui, sua desgraçada, qual é o seu problema, hein? E a joga no chão. Bahá pega Sirin de jeito e pergunta o que ela ia fazer com seu filho. Enver e Seida chegam e tiram ela de cima de Sirin. Enfurecida, Bahá diz que Sirin mandou Doruk pular da janela, que o filho ia se jogar da janela por causa dela. Bahá se solta de Enver e Seida, pega Sirin novamente, a joga no chão e dá vários chutes nela enquanto diz, sua desgraçada, maldita. Depois, Bahá começa a enforcá-la e diz que vai acabar com ela. Seida tira a amiga de cima de Sirin, dizendo para ela não arrumar mais problema. Sirin levanta toda machucada e vai embora correndo, com o rabinho entre as pernas. Enver e Seida amparam Bahá, que diz que o filho ia se matar, ia morrer por causa da Sirin. Sirin sai pelas ruas chorando, pela dor que está sentindo, da surra que levou de Bahá. Depois de falar com Kismet, Arif vai para o apartamento de Bahá com o envelope nas mãos. Seida conta para ele o que a Sirin fez. Arif diz a Bahá que sente muito, que é uma situação muito chata, e pede para Seida levar Nissan e Doruk para a casa dela, para ele conversar com Bahá e o Enver. Quando Seida está saindo, Arif pega o envelope e diz para ela pegar antes que ele esqueça. Arif conta para Bahá e Enver que a Sirin matou Sarp e mostra para eles a gravação dela confessando tudo. Enver e Bahá ficam chocados. Bahá vê que Enver não está bem e diz que vai buscar o remédio dele. Desolado, Enver diz a Arif, a Sirin, essa minha filha. Só faltava mais uma tragédia agora. Já não bastava tudo que passamos, porque eu tenho que viver para ver isso. Arif diz, a vida é assim mesmo, seu Enver. Quem prossegue vai ficar mais forte. Esse é o ciclo natural. Enver diz, é tão difícil, a minha filha era tão bonitinha, eu não sei como ela virou esse monstro, eu não sei a razão. Por quê? O que eu fiz para merecer uma filha assim? O que eu fiz? Bahá volta e dá o remédio dele. Enver pede para ela perdoá-los por tudo. Bahá diz que ele não precisa pedir desculpa por nada, que isso não é culpa dele, nem da mãe dela,
Na verdade, ninguém, a não ser da Sirin, mas passou dos limites. Isso é grave demais e não dá mais para ignorar. Eles vão levar aquela gravação para Kismet. Arif diz que já falou com a Kismet, conta o que ela explicou e que disse que seria mais fácil internar a Sirin no hospital psiquiátrico. Enver diz, não adianta, um hospital não vai funcionar. Hospital psiquiátrico não adianta. Vocês não percebem? Ela tem que ir para a cadeia e não para o hospital. Barra diz, hospital ou cadeia tanto faz. O importante é conseguir. Eu quero que ela seja presa em qualquer lugar para sempre, porque senão eu vou acabar cometendo um crime. Enver diz, eu quero certo e nós vamos fazer justiça. Não se preocupa, filha. Sirin tenta se hospedar em um hotel, mas como está sem documento, não consegue. Ela vê a polícia na rua, se lembra do que Seida disse e sai andando apavorada, pois acredita que já estão atrás dela. Arif conta para Seida como Barra e Enver reagiram ao saberem que a Sirin acabou com a vida do Sarp. Sirin consegue se hospedar em um hotel pagando a mais por estar sem documento. O homem fica olhando para ela demonstrando um certo interesse. Sirin entra no quarto, tranca a porta com a chave e fecha as cortinas. Ela diz que não vai aguentar isso, que vai morrer ali naquele lugar. Sozinho em casa, pobre Enver desaba no choro. No dia seguinte, Seida se lembra do envelope que Arif entregou para ela e abre para ver o que é. Eufórica ao ver que se trata de uma declaração de guarda, ela vai correndo até o apartamento de Arif e diz: Arif, eu acabei de ver, o guarda vai ficar comigo? Arif diz que sim, que a Kismet falou para ele, ela resolveu tudo. Seida pergunta como que ela fez isso. Arif diz, ela falou para não perguntar, só para aproveitar. Muito feliz, Seida conta para Barra que conseguiu a guarda do Arda. Barra, Nissan e Doruk comemoram com ela. Enver desce e fica muito feliz também ao saber que Seida vai ficar com Arda. E todos se abraçam. Arda está na casa do Henry e Satilmes dá comida para ele. Seida liga para Henry para dar notícia e como ele está dormindo, Satilmes atende. Satilmes diz à mãe que o pai está desmaiado, igual a alguém que bebeu demais. Seida diz para o filho não ficar com medo, que ela já está indo para lá. Enver diz a Barra que a Sirin levou uns 5.000 e depois ele viu que tinha mais guardado. Barra diz que significa que os planos dela não deram muito certo e quem sabe logo ela volta. E aí pode ser internada assim que aparecer. Enver diz que quer que a Sirin pague pelo que fez, mas acha que internar não resolve. Barra pergunta como faz então. Enver tira um papel do bolso e entrega para ela. A carta de suicídio que Sirin havia feito e tentou entregar para ele na noite do disparo da arma. Enver diz que achou ontem por acaso. Barra diz que aquilo é só mais uma chantagem emocional da Sirin. Ela não vai fazer nada, porque se ela quisesse se matar, já teria feito isso. Não tem coragem e pede para ele não se deixar levar pelas mentiras dela. Barra diz que na carta Sirin diz que quer se matar, quer se machucar. Agora eles têm uma prova. Ele pode mostrar para Kismet que ela sabe o que fazer. Enver diz que não viu Barra ter nenhuma reação. Ela está tranquila demais e ele está ficando com medo. Talvez seja melhor ela colocar isso para fora. Barra diz que quando passamos por situações extremas, não existe raiva, também não existe choro e nem força suficiente para expressar. Você pode gritar e não vai adiantar, porque parece tudo em vão, que sente que nada vai aliviar isso. E então ela relaxou, porque é o que lhe resta. Barra diz que está tentando se convencer de que a Sirin é doente e por isso faz essas coisas. Mas gostaria que ela tivesse sido internada antes de matar alguém ou de fazer algo que pode destruir a vida deles. Barra diz para Enver não se culpar pelo que a filha dele fez, que ele é uma pessoa maravilhosa, é tudo para eles e o ama muito. Satilmes diz à mãe que o pai levou um fora da namorada. Seida pergunta de onde ele tirou isso. Satilmes diz, eu convivi com muitos homens, eu já sei como é isso. Seida diz, você é muito danado, menino. Seida vai até Henry e diz, eu deixei os meninos na sua casa e você aí dormindo. Nunca mais vem falar de mim agora. Levanta, bebum, vai, vem. Henry pede desculpas e diz que não sabe como foi ficar assim. Seida diz que vai fazer um bom café da manhã para eles. Henry diz ao filho que está com vergonha e pede desculpa. Satilmes diz que isso acontece, para ele ficar tranquilo e deixar essa moça para lá que ela não tinha nada a ver com ele. E uma hora vai chegar alguém bem melhor. Henry pergunta se ele acha. Satilmes diz, claro que sim, podia casar com a minha mãe.
Ela é melhor que a Kismet, é mais bonita e sorri muito mais. Arif e Enver chegam à casa de Kismet quando Sen está saindo. Enver acha que Kismet já conhecia o Sr. Sen e que foi ela que recomendou a alfaiataria para ele. Enver pergunta se o Arif já conhecia o Sr. Sen. Arif e Sen agem como se não se conhecessem e apertam as mãos. Henry elogia a mesa de café da manhã que Seida arrumou. Seida diz que aprendeu isso com a dona Fazilete e que tem boas notícias. Satilmes pergunta se eles vão se casar. Seida diz, como assim? Que casamento? É muito melhor que casamento. E conta que o Arda vai ficar com eles. Satilmes fica feliz e abraça o irmão. Seida diz que os filhos são tão lindos. Raif diz à mãe que quando a Seida não está lá, ele fica triste. Que com ela a casa toda fica viva, fica mais alegre, mais colorida. Até eles ficam diferentes. Fazilete diz, é verdade, meu amor. Você quer mais chá, riquinho? Rindo muito, Raif pede para a mãe não fazer isso. Henry conta para Seida que Kismet o abandonou. Seida diz que sente muito, que a Kismet é legal, conseguiu uma mudança muito grande para o Arda e vai ser grata pelo que ela fez pelo resto de sua vida. Henry segura a mão de Seida e diz que queria que vivessem como uma família. O Satilmes adora o Arda, ama ela, e disse que eles deviam se casar. Seida pergunta se ele também ama ela. Henry diz que acha ela a mulher mais maravilhosa que existe. Seida diz, que gentil, mas achar isso não quer dizer que você me ama. Henry diz que acha que com o tempo, como uma família e criando os filhos deles, vai amá-la. Seida solta a mão dele e diz, não dá. Olha só, eu já fui muito apaixonada por você e depois eu sofri muito. Eu não chorei até cair no chão de tanta dor, mas isso acabou. Henry pergunta se acabou mesmo. Seida diz, não tem mais nada. Eu pensava que isso não acabaria nunca, mas acabou. E eu amo outra pessoa. Agora você está muito machucado. Acha que não vai conseguir superar, mas vai sim. De repente vai estar amando outra. Barra diz a Enver que vai andar com os filhos e pergunta se ele quer alguma coisa da rua. Vendo que o avô está triste, Nissan e Doruk pedem para a mãe deixar ela ficar com ele. Barra deixa e sai. Nissan pergunta se o avô está triste, se a tia fez algo errado. Enver diz que não. Doruk diz que ela sempre deixa ele triste. Enver diz que não tá. Nissan diz, por que acham que as crianças são bobas? Tá triste sim. Enver diz que às vezes os adultos podem ficar um pouco tristes sim, só que não querem contar o motivo, não querem explicar e pergunta se eles estão satisfeitos. Nissan e Doruk insistem para o avô ir para o parque com eles para se animar. Sirin diz ao recepcionista que está doente e pergunta se ele pode pedir comida para ela, porque ela não pode sair agora. O homem diz que ela não parece estar muito doente não, e que tem a impressão de que ela não quer que a vejam na rua. E pergunta por que ela está se escondendo, o que fez. Sirin diz, por que eu ia me esconder aqui? Ai, que ideia, eu tô passando mal. E bom, deixa pra lá, eu vou me virar, eu vou ver o que faço. Ela volta pro quarto e diz, ai que idiota, ai que droga, por que ele não quis me ajudar, hein? Ela olha pela janela, pega o telefone do mercado que tem ali na frente e liga, pedindo água e comida. Barra vai até a cafeteria do Henry. Arif pergunta se ela tá bem. Barra diz que sim, mas o Enver não tá e ela tá muito preocupada com ele. Arif pergunta se eles têm notícias da Sirin. Barra diz que não, que o celular dela tá desligado, mas quando o dinheiro dela acabar, ela volta.